Boa noite a todos, que Jesus nos dê a paz nessa noite. E hoje fui incumbido de falar sobre esse tema, o qual vai ser falado aqui no Núcleo Espírita Bezerra de Menezes. E pedimos a Deus, ao nosso Mestre, que nos intue para que possamos assim trazer a palavra dessa noite, de forma que todos possam compreender, entender e assim por diante. E para iniciarmos, então, vamos fazer uma prece de abertura, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, e toda a espiritualidade incumbida dos trabalhos dessa casa, ao Dr. Bezerra de Menezes, dirigente dessa casa, dessa equipe. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, e ao mentor da casa, conforme falado, e que possamos nessa noite refletir tudo aquilo que o Evangelho vai nos trazer. Agradecemos pela oportunidade e que assim, Deus permitindo, vamos então prosseguir com a nossa palestra dessa noite. Que assim seja. E o capítulo que foi nos solicitado para esse tema é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quando falamos em mansos e pacíficos, naturalmente estamos falando da lei divina. Estamos falando do código de Jesus trazido através do Evangelho. E nós precisamos ter uma visão ampliada para compreender o significado do que é ser pacífico e do que é ser manso, do que é ser compreensível de todo esse código divino que traz no Evangelho. E nós precisamos entender que para sermos pacíficos, precisamos compreender a lei do amor, a lei de Deus, a lei divina, a lei que foi nos trazida pelos ensinamentos do Cristo a todos nós aqui nessa caminhada. Mas precisamos compreender que temos que nos corrigirmos de algo que ainda carregamos, ainda defeitos nossos, imperfeições ainda que nós carregamos, como seja o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a arrogância, e assim por diante. E para isso nós precisamos entender da lei do perdão, a lei da compreensão, a lei da aceitação. Tudo isso faz parte desse código divino, que é o do Evangelho, e que exige que nós nos corrigimos dessas imperfeições, o qual eu falei. E precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa conduta. Precisamos mergulharmos na nossa consciência para entender que para que isso ocorra, precisamos nos transformar, precisamos melhorarmos.
quando nós reencarnamos, quando nós assumimos na erraticidade, lá no Ministério da Reencarnação, que nos comprometemos para vir aqui, para o planeta Terra, onde nós nos encontramos, qual foi o nosso objetivo? Foi nos melhorarmos. Nos melhorarmos. E nós não conseguimos melhorarmos se nós não mudarmos o nosso comportamento, a gente não mudar as nossas atitudes, a nossa conduta, colocando em prática o próprio ensinamento do Evangelho. E aí nós, ao fazer isso, deparamos com o nosso egoísmo ainda interferindo na nossa vaidade, e nós temos essa dificuldade, é onde é necessário que haja o conhecimento do conhece-te a ti mesmo, para que nós sabemos quem somos, por que estamos aqui, para que viemos aqui, como devemos nos comportar aqui. Tudo isso faz parte da lei da mansuetude, da misericórdia, da caridade e acima de tudo, não podemos esquecer que nessa corrigenda que nós estamos aqui para nos melhorarmos, existe uma coisa chamada perdão. Perdão. É difícil nós progredir, nós evoluir espiritualmente, sem usar o perdão das ofensas, que somos ainda muito melindrosos com tudo, nós nos ofendemos, achamos que não é assim, nós não vemos o lado ainda muito da nossa imperfeição. Muitas vezes nós queremos ser perfeitos, achamos que estamos com toda a razão, o outro é que está equivocado, e às vezes não é bem assim. Então faz parte de todo um contexto conjunto de tudo isso. E qual é a finalidade de tudo isso? É a lei do amor. Os caminhos são vários, são diversos caminhos, diversas modalidades, mas a direção é só uma, é Deus e a lei do amor. Quando nós atingimos a lei do amor, está a missão cumprida, mas para isso temos ainda muito que batalhar. E é por isso que Jesus nos trouxe o Evangelho, o Consolador prometido, e tudo que a gente sabe está aqui no Evangelho. E uma coisa interessante, o Evangelho não é tão importante ler o Evangelho como é vivenciar o Evangelho. Essa é a nossa dificuldade e a diferença, porque ler o Evangelho nós lemos, nós comentamos, nós falamos, tudo bem. Agora, na hora de nós vivenciar o Evangelho, as coisas mudam um pouco. Porque aí vai mexer no nosso milímetro, vai mexer no nosso grau de evolução, que não sabemos. E aí deparamos com as dificuldades, que é justamente essas dificuldades que nós estamos aqui para sanar elas. Isso não quer dizer que tem que ser de uma hora para outra, de um dia para outro. Temos aí uma reencarnação ou várias para a gente nos aperfeiçoar. Nós não assumimos uma reencarnação para já virar santo, isso não é isso. Assim como nós estamos aqui vivenciando algo de outras existências, que não sabemos quantas, nem quando e nem aonde, mas com certeza estamos aqui respondendo por algo de outras existências, nessa vida aqui. Então, é importante o quê? O autoconhecimento para ter essa consciência, dessa responsabilidade. Quando você passa a ter essa consciência, você passa então a saber quem você é. Entra naquela questão do conhece-te a ti mesmo, e aí você passa a saber quem é você, por que você está aqui, para que está aqui, para onde vai, e assim por diante.
Então o Evangelho nos traz todos esses ensinamentos, em variados capítulos, e nós precisamos então ampliar essa visão espiritual. Porque muitas vezes nós nos apegamos muito àquilo que é material, à vida terrena, e esquecemos do lado espiritual. Nós não podemos viver a vida terrena sem o espiritual e nem vice-versa. Agora, o que Jesus traz no Evangelho é que nós costumamos dar mais importância à vida material, a esse mundo material, do que espiritual. Então, a nossa deficiência espiritual pega aí. Então, quando nós compreender que a vida espiritual é mais importante, é a vida real, e a física é provisória, é passageira, aí nós passamos a ter uma outra maneira de entender, de compreender e até de vivenciar. Nós precisamos ter essa consciência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Somos espíritos encarnados, cumprindo uma missão aqui na Terra. Mas estamos ligados ao mesmo tempo na dimensão espiritual. Então somos as duas dimensões ao mesmo tempo. A física e a espiritual. A visível e a invisível. Então nós temos essa consciência e isso nos dá uma responsabilidade. Quando nós passamos a ter essa consciência, essa visão ampla do espiritual, do físico, ou do mundo espiritual, como queira dizer, nós aí arcamos com outras responsabilidades, porque estamos esclarecidos, estamos informados. E em cima disso, nós vamos ser cobrados mais lá adiante. Ah, você se comprometeu a isso? Da mesma forma, quando nós reencarnamos aqui, nós nos comprometemos com algo lá na espiritualidade. Também vamos ser cobrados por isso. Daí a nossa responsabilidade. E então, as vibrações. Então, vamos agradecendo por essa oportunidade que tivemos hoje de trazer esse esclarecimento do Evangelho nessa noite e que sirva de reflexão para todos nós, que possamos não esquecer dessa lição de Jesus, do Mestre amado, e pedimos, Mestre, que nos auxilie na nossa caminhada, permitindo que outras vezes, se possível, aqui retornamos novamente para falarmos mais do Evangelho, trazendo mais algumas reflexões, quando isso for permitido, agradecendo também a diretoria da casa, que nos permitiu, que nos convidou. Me sinto honrado por isso. E finalizo com esse agradecimento a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. E até uma outra oportunidade, que assim Deus nos permitir. Boa noite, muita paz para todos.